Olá, turma de automação industrial. Aqui é o professor Lucas e a gente vai continuar a nossa disciplina de introdução à robótica. Hoje eu vou falar um pouco sobre a programação de um manipulador robótico. Então vocês já estão acostumados com alguns tipos de programação, principalmente com a linguagem C, C++. Vocês já conseguem, já são capazes de programar um CLP usando linguagem ladder, que a gente viu. Conseguem programar um microcontrolador com linguagem C, né? Conseguem fazer um programa de computador utilizando o C. Tudo isso com as informações, com os conhecimentos que vocês adquiriram nas outras disciplinas. Para a gente programar um manipulador robótico, essas linguagens de programação podem até ser úteis, tá? Mas vocês vão ver que a gente tem algumas particularidades e que a maioria das vezes é até mais simples programar um manipulador robótico do que fazer um programinha de computador, do que programar um CLP, tá? Então, a gente está muito acostumado a usar como dispositivo de entrada de dados para fazer uma programação o teclado, né? Porque praticamente todos os nossos códigos são digitados, né? No estilo de linguagem textual. O ladder a gente usa bem o mouse, né? Porque a gente usa praticamente dois tipos únicos de comandos, que é um normal aberto e um normal fechado. E como é uma linguagem gráfica, a gente só posiciona ele de forma correta na nossa grade de alimentação. Então, para um manipulador robótico, a gente vai introduzir dois conceitos de dispositivos de interface homem-máquina novos que a gente nunca utilizou aí, que é o joystick, né? Que quando a gente fala joystick, a gente lembra bem da manete de videogame e não difere muito da manete de videogame. É uma manete de videogame, um pouquinho mais elaborada, com um pouquinho mais de comandos, que se aproxima mais do volante de um carro de Fórmula 1 do que de uma manete de videogame. Mas o conceito de joystick é o mesmo, tá? Então, é uma manete com diversas funções nos botões dela. E, por fim, a questão de luvas sensoriais. Então, são luvas que conseguem captar o movimento. A gente calça essa luva e essa luva, com diversos sensores espalhados, consegue captar o movimento que você está propondo e converter os movimentos da sua mão para os movimentos do manipulador robótico, tá? Então isso daqui é uma tecnologia mais atual, é mais raro da gente encontrar. A maioria das vezes a gente vai encontrar aí o joystick como principal ferramenta de interação homem-máquina com o manipulador robótico. Principais tipos de programação. Então a gente vai entrar um pouquinho em cada uma aí, conhecer um pouquinho cada uma, mas eu vou citar quais são elas. É a nossa programação por aprendizagem, que é o tipo mais comum. Programação por linguagem textual. Linguagem textual já é o que vocês estão acostumados a fazer em C, C++. A gente pode fazer uma programação de manipulador com linguagem textual. A nossa programação mecânica e a programação da célula de trabalho, tá? Então vamos entender o que cada um desses tipos de linguagem significa. O primeiro tipo de linguagem que eu apresento para vocês aí é a linguagem por aprendizagem. A linguagem por aprendizagem é a linguagem mais comum que a gente tem quando a gente fala de programação de manipulador robótico. Então, assim, é o tipo mais básico de aprendizagem. Esse tipo de aprendizagem ela é feita diretamente através do joystick. Então, eu coloquei uma fotinha aqui do joystick para vocês. Vocês viram a quantidade de botões. Esses botões a gente consegue selecionar juntas ou tipos de movimento. Selecionar um motor específico. Se a gente vai fazer se você quer fazer um movimento especificamente da ferramenta, que é o órgão terminal, ou se você quer fazer um movimento de uma junta específica, né? Então, esse joystick aqui, ele posiciona os braços em pontos da trajetória. Então, ele vai posicionar o órgão terminal nos pontos em que a gente quer que seja feita essa trajetória. E esses pontos vão ser salvos, tá? Então, fica bem claro aqui que a gente tem um tipo de programação de controle de trajetória ponto a ponto, tá? Mais especificamente ponto a ponto.
A gente já viu que o controle de trajetória contínua, ele é um tipo de trajetória ponto a ponto em que a gente consegue controlar a trajetória, né? A gente consegue especificar a trajetória. Então ele pode ser usado para trajetória contínua, mas é basicamente um controle ponto a ponto. A gente define os pontos em que o órgão terminal tem que passar, tá? Eu estou falando de joystick, eu destaquei 3 nomes aqui, ó, que são bem comuns, né? Normalmente é o teach pendant, teach box ou teach inbox. Sempre que vocês virem algum desses termos, ou pendant, né? A gente está falando do joystick de programação de um manipulador robótico. Tá? Então a gente vai posicionar os pontos, salvar esses pontos, criar uma ordem em que ele tem que estar nesses pontos e executar esses pontos ciclicamente, dependendo do processo. Então ele tem que estar em ponto A, ponto B, ponto C, voltar para o ponto A. Então ele acaba fazendo essa trajetória de modo que no controle ponto a ponto, essa trajetória é realizada em linha reta entre os pontos. Se a gente utilizar esses pontos salvos para adaptar para um controle de trajetória contínua, a gente pode controlar o tipo de trajetória, né? Uma curva suave, uma curva mais com um raio, com um ângulo de inclinação maior, tá? Então a gente pode usar os pontos salvos para programar um controle de trajetória contínua, mas basicamente ponto a ponto, tudo bem? Depois que a gente salvou os pontos e definiu as posições em que a gente quer que a ferramenta esteja, já está programado tudo certinho, a gente pode ajustar a velocidade. Então a gente, no momento em que está fazendo um mapeamento, salvando esses pontos em que ele tem que transitar por eles, a gente não precisa preocupar com velocidade. A gente pode simplesmente posicionar nos pontos desejados. Tá? Inclusive, em alguns casos, esse posicionamento pode ser feito manualmente. Né? A pessoa pode chegar lá, puxar o manipulador, é claro que ele vai estar sem as travas dos motores, né? Os motores vão estar com uma certa facilidade de serem manipulados, posicionar na posição em que a gente deseja aquela atuação. Isso pode ser feito manualmente. Então, no momento em que chega naquela posição, salva o que os encoders, os resolvers estão dando de retorno para a gente em cada junta. Tá? Beleza? Principal vantagem. A gente consegue fazer essa programação com a carga no órgão terminal. Então, essa situação de programar sem a carga e depois o braço ter que ligar com uma carga, às vezes uma carga até muito alta, era uma causa grande de imprecisões, né? Então a gente tinha isso daí como causa de imprecisões, que a partir do momento que a gente consegue fazer essa programação com a carga no órgão terminal, a gente já elimina esse tipo de imprecisão. Qual que é a desvantagem? Como a gente precisa fazer uma programação ponto a ponto, praticamente manual, bem calma, essa programação é realizada em cima do próprio manipulador, ou seja, nós precisamos colocar o manipulador nas posições que a gente deseja, todo o processo tem que ser paralisado para a programação ser realizada. Então, isso daí implica em uma interrupção da produção. Tá? Alguns outros tipos de programação não vão implicar nesse tipo de interrupção, ok? Mas pode causar uma programação incorreta, né? E só depois que a produção iniciar com a nova programação que a gente vai perceber essa programação incorreta. Eu estou falando dos outros tipos. A programação de aprendizagem a gente está posicionando exatamente na posição desejada. Então é muito difícil de ser realizada uma programação incorreta. Tá? Para a gente finalizar esse pequeno tópico sobre programação por aprendizagem, essa imagem é bem parecida, né, se não igual, com a imagem daquele manipulador, daquele simulador que eu levei para vocês e que a gente executou alguns movimentos em sala de aula, né? Nos últimos dias que a gente ainda estava tendo aula presencial lá, eu levei um simulador, tá?
Eu vou ver se eu consigo trabalhar um pouco mais com esse simulador com vocês aqui, pelo menos para mostrar algumas funções, principalmente desse dente aí, tá? Desse joystick que a gente tem de manipulação e programação. Perfeito? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, já deu 10 minutos. Os outros tipos de programação eu abordo no vídeo seguinte. Perfeito? Então até daqui a pouquinho, turma.